Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. De março é o Dia Internacional das Florestas, uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, pela conscientização para lembrar a importância de preservar o que temos e conservar para reconstruir o que já perdemos. E quando a gente pensa em florestas, pensa logo no verdão, numa mata fechada, numa floresta amazônica que seja. E é verdade, é preciso frear o desmatamento ilegal, as queimadas e defender esse bioma tão importante para o nosso país. Mas a floresta vai muito além da Amazônia no Brasil. A Caatinga, um dos biomas mais vulneráveis do país, aliás, bioma único em todo o planeta, precisa de atenção, porque a região semiárida já sofre com a degradação natural devido às condições climáticas, mas hoje principalmente pelas mudanças do clima. Nossa floresta da Caatinga pode se tornar um verdadeiro deserto numa velocidade assustadora. É preciso refletir as mudanças climáticas, aquecimento global e também queimadas e desmatamento. Ainda tem volta? Ainda conseguimos salvar as nossas florestas? Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e é tudo para ontem. Se a gente não discutir florestas, não teremos futuro. E é sobre essa urgência que hoje conversamos com um convidado especial. Na nossa mesa, o professor Aldo Salles, zootecnista, especialista em ecologia e gestão ambiental, mestre em inovações pecuárias e doutor em manejo de ecossistemas. Aldo, muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo ao nosso programa. Olá, turma. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar e contribuir nessa discussão que, como você colocou, já passou do tempo de ser começada, não é verdade? É verdade, Aldo. E olha, pra gente entender melhor, inclusive essa data, né, o Dia Internacional, o Dia Mundial das Florestas, de que serve, Aldo, uma data como essa, especialmente quando a gente pensa nesse hoje que a gente vive, né? A cada dia que passa, na aceleração do aquecimento global, a chuva que vem errada, a chuva que às vezes não vem ou vem demais em outros lugares. Esse é um dia para nós podermos refletir sobre o que nós estamos fazendo com os ecossistemas. E aí, João, tu coloca isso de uma forma bem bacana. Nós precisamos enxergar que o Brasil verde, que as florestas brasileiras, elas vão além da Amazônia. Se você para ver os noticiários hoje em dia, eles colocam foco maior na Amazônia, mas nós temos outros ecossistemas que têm vida, e vida tão importante quanto a existente na Amazônia. A exemplo da Caatinga e entre outros biomas brasileiros. Mas o nosso trato hoje vai ser olhar para a Caatinga com o maior cuidado, tá bom? Perfeito. E a gente aprende, né, a duras penas que problemas ambientais também são problemas políticos. Vivemos anos de golpes duríssimos ao meio ambiente durante o governo Bolsonaro. Hoje, a gente já enxerga os estragos que vão durar por muito tempo, Aldo. O governo passou. As suas escolhas, não. O que fica, então, desse rastro de destruição, de fogo, difícil de apagar, Aldo? Essa gestão, eu não quero nem falar o nome para não acabar o nosso podcast, não ficar tão ruim, ela foi marcada por um desmatamento desenfreado dos ecossistemas. Histórico. Né? Histórico. E isso também é associado a uma série de políticas públicas que incentivavam esse desmatamento. Exato. O que nós estamos sofrendo hoje são consequências de uma vista grossa para uma série de ações que tinha por finalidade degradar os ecossistemas. Mas nós conseguimos ver já a luz no fim do túnel, né? Os dados do MAP Biomas, que é o principal inventário brasileiro que trata de ver essa mudança do desmatamento, já mostra que o ano passado foi o menor ano de desmatamento da série histórica dos últimos 10 anos, então é um ponto positivo. Mas ainda tem alguns desafios para ir para frente. Enquanto nós reduzirmos em termos de nação o desmatamento, a Caatinga ainda continuou tendo aceleração desse desmatamento. E é isso que nós precisamos enxergar. O Brasil
está melhorando do ponto de vista do desmatamento, mas a caatinga requer um maior cuidado. Pois é, e isso que você traz é muito importante, né? Os números dessa série histórica que foi freada. Mas é importante lembrar quem nos ouve que quando a gente fala em desmatamento, queimadas, naturais ou não, é importante reforçar. Não é só mudar um governo que automaticamente o meio ambiente muda junto, né, Aldo? Claro. A coisa toda continua, né? Exatamente, exatamente. As ações elas precisam ser de forma conjunta e organizadas. Um dos problemas do desmatamento no Brasil é que não existe uma política integrada que possa unir ações do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, que seja tão efetiva desde a política para guardar essas áreas preservadas, até a outra, por outro lado, que é a questão da educação ambiental. Nós precisamos de ações integradas que permitam entender o todo e assim fazer com que essa forma de encarar o bioma, o ecossistema, as árvores, elas passem a ser revistas pela população brasileira de uma forma geral. Aldo, você trouxe uma coisa que é ponto final nisso tudo, que é a educação ambiental, né? Saber do que estamos falando. E a gente já começa aqui, né? Entramos com o pé na porta. Fogo, a gente falou de desmatamento, mas é até importante para quem está nos ouvindo entender melhor, né? Que motivos são esses que levam a Caatinga a números tão altos de destruição? Entre desertificação natural, desertização, aquecimento, queimada, desmatamento, é nome que só. Que riscos são estes? Os biomas áridos, de uma forma geral, João, eles já são bastante vulneráveis a esses problemas de desertificação. Eles são biomas mais frágeis, né? E aquilo que é mais frágil requer um maior cuidado. Então, se nós utilizamos os recursos naturais, além da capacidade do bioma se recuperar, é uma tendência natural que ele comece a perder o seu vigor ou a sua capacidade de se recuperar. O que vem acontecendo nos últimos anos é as mudanças climáticas vêm fazendo com que os dias sejam mais quentes e com menos chuvas, então essa capacidade de se recuperar do bioma fica mais fraco. Associada a isso, o homem continua desmatando e o homem continua utilizando os recursos naturais como se fosse algo que vai nascer, vai brotar e vai prover todo o tempo. O que nós precisamos é esse cuidado. Perfeito. É como se a gente sempre tivesse a mesma natureza, o que é uma mentira. A gente vive hoje mudanças climáticas que muitas vezes podem não ser recuperáveis também, né, Aldo? A gente fala muito de recuperar, de cuidar, de preservar, mas talvez a gente tenha alguns pontos de não retorno também, não é? Claro, sem dúvida. Saiu um estudo recente que é do CEMADEM, que é um centro que analisa os desastres naturais do INPE, e ele mostra que 13% da área do semiárido, a porção central do semiárido nordestino ali, que fica na porção norte da Bahia, ela já entrou em um processo climático chamado de aridização, ou seja, foi a primeira vez que foi registrado zonas áridas dentro do semiárido brasileiro. E isso quer dizer que dificilmente essas áreas voltarão a ser semiárido. Elas poderão voltar, mas exigirá um tempo muito grande para que elas voltem a ser consideradas semiárido. Pois é muito mais preocupante do que parece, né? E muita gente não vê, inclusive, a Caatinga como uma floresta produtiva, né, Aldo? A gente mal compreende, na verdade, a Caatinga como uma floresta que seja. Mas é possível produzir nessa floresta branca? Que importância tem esse bioma para o campo, Aldo? João, esse bioma ele é marcado por endemismo. Ele é o único bioma somente brasileiro. Nós dividimos os outros biomas com outros países, mas a Caatinga ela é só nossa. Ela é só nossa, tá bom? Isso é lindo, mas uma grande responsabilidade. Além de ser só nossa, ela é marcada pelas suas particularidades. Por exemplo, nós temos 40% das espécies do bioma Caatinga, elas são consideradas espécies raras, elas não são observadas em outros biomas. Nós temos uma série de plantas da Caatinga que podem ser permissivas dentro de um manejo sustentável de produzir extratos naturais que podem ser utilizados na indústria do cosmético, farmacêutica, da alimentícia, entre outras. Nós pouco conhecemos esse bioma, embora seja nosso. Você acredita que
que estima-se, né, que ainda 40% das espécies existentes na Caatinga ainda não foram catalogadas de ponta a ponta. Caramba, que incrível. Tem muita coisa que falta catalogar. Musgos, plantas que são endêmicas de regiões de altitude, são pouco conhecidas, uma série de anfíbios que pouco se conhece. Enfim, nós temos uma riqueza tão grande para explorar ou de forma sustentável, é bom dizer isso, que eu vejo que a Caatinga agora ela passa a ser a menina dos olhos para os ecologistas do Brasil, viu? Tem muita gente vindo para cá e procurando a gente todos os dias para falar desse bioma que é tão incrível. Olha só que importante, né? Até porque, Aldo, se a gente fala de áreas desertificadas, é importante lembrar, né? Se a gente não cuidar, seca, morre, perdemos, sem nem saber, inclusive, já que você trouxe esse dado, o que estamos perdendo, né? É bom lembrar, sempre que a gente pensar em proteção da natureza, né? A gente tá falando aqui de biomas, não podemos só pensar que estamos defendendo plantas, bichos, animais. É de gente que estamos falando, não é, Aldo? Exatamente. Eu acho que a maior riqueza da Caatinga é o caatingueiro, é o sertanejo, né? É o homem que aprendeu a viver naquela região de forma secular e dali tira o seu sustento, né? De forma sustentável. Se você conversa, esse tema das mudanças climáticas, ele pode parecer distante, talvez em termos técnicos, para o homem do campo, mas você perguntar se a chuva mudou o clima daquela região ou se uma manifestação da natureza que antes indicava que era o período de chuva e agora deixou de existir, ele tem isso claramente para descrever, não é isso? E quando nós associamos esses fenômenos que os agricultores conhecem tão bem, a parte mais técnica, nós vemos que a ciência e o conhecimento popular eles se encontram. E eu acho que é isso que fortalece a ciência junto do conhecimento popular para fazer o desenvolvimento sustentável do bioma Caatinga. Que lindo! Lutar pelas florestas não pode ser uma luta abstrata, uma torcida para que o melhor aconteça. É a vida humana em jogo. Se não cuidar, o fogo pega, as terras queimam, o desmatamento come, o povo morre. Bem, a gente continua esse papo já já para as florestas ficarem de pé. Mas agora a gente faz uma pausa. Fica aí, que o nosso programa volta já. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura. Mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derruba árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Estamos de volta! A gente segue aqui conversando com o professor Aldo Salles. Hoje, nosso assunto é florestas de pé para frear o desmatamento. Aldo, muito já foi perdido de nossas florestas, né? A gente, inclusive, falamos disso aqui. Nas queimadas, desmatamento, avanço da agropecuária, das eólicas e da energia solar que muitas vezes expulsam famílias, agricultores, agricultoras de suas terras. Parece que essa luta é também por espaço, não é, Aldo? Por terras. Com certeza, com certeza. Essa luta, encarar as energias renováveis que estão chegando no semiárido é um desafio. Nós não somos, eu acho que a ciência, de uma forma geral, e os movimentos sociais, eles não são contra a transição da matriz energética, mas ela precisa ser observada
observando os caráteres ambientais e sociais daqueles que residem naquele bioma, bem como toda a vida de uma forma geral. Ele precisa vir, mas vir de forma sustentável. Pois é, e assim, será que a gente tem soluções para frear essa destruição, mesmo dessas energias renováveis que chegam ao campo? Como é que a gente começa a trazer essas energias para perto da gente de forma positiva, para que as florestas continuem de pé e o povo sertanejo, o catingueiro que você trouxe, continue também na Caatinga? Esse é um desafio ainda enorme, porque nós estamos numa região que ainda está em franca expansão, em crescimento. Nós temos, era uma coisa interessante, que se você observa os dados de 1970 e os dados de hoje, nós estamos vendo que as cidades do semiárido elas estão crescendo. Já começam a existir grandes polos. Esses polos demandam energia, é verdade. Mas essa energia ela precisa ser bem organizada, de forma mais técnica, para que você possa garantir que nichos, por exemplo, de áreas preservadas, eles sejam conservados, que energia eólica ela não afete a vida dos residentes daquela região ou o fluxo migratório de aves. Eu acho que precisa de uma legislação mais séria, no sentido de impor condições para garantir que o ecossistema existente naquela região ele não seja afetado por essas fontes de energia que estão por vir aí. E veja que interessante, né? A gente está aqui falando do Dia Mundial das Florestas, mas a gente entra em tantos assuntos que envolvem política, envolvem mata, envolvem sociedade. É realmente importante a gente também entender que esses temas estão todos conectados, inclusive quando a gente pensa que é uma área que sofre com a fome hoje, novamente, né? Graças a tanto que foi feito ou não foi feito no governo passado também, não é, Aldo? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios do semiárido. É promover o desenvolvimento sustentável, mas sobre um conceito mais amplo. Não somente ver as questões ambientais, mas respeitar a forma tradicional em que os povos daquela região vivem e promover dignidade do ponto de vista da geração de emprego e renda. Esse é um dos grandes desafios do semiárido, e aí é esse o desafio que a sociedade da Caatinga, os catingueiros, propõe para a comunidade científica, buscar meios para permitir o desenvolvimento sustentável nessa região. Perfeito. A gente, inclusive, falou de política aqui agora, né? É bom lembrar que hoje temos uma diretoria de combate, inclusive, à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que hoje quem está, inclusive, na diretoria já esteve no Centro Sabiá, que é Alexandre Henrique Pires, do pessoal de Pernambuco. Aldo, qual a importância de um movimento como esse dentro de governo para que a gente possa estancar esse fogo, o desmatamento, até a fome? É simples. A importância disso é porque, nesse momento, quem está trabalhando para definir uma política pública para combater essa desertificação é uma pessoa que é da região, que entende os problemas da região, né? Nós vivemos por eras sendo colocado políticas públicas para o semiárido por pessoas de outra região que não entendem. E essa é um momento ímpar para que nós possamos promover o desenvolvimento sustentável do semiárido, porque as pessoas que estão envolvidas para a definição dessas políticas públicas é de fato quem entende, quem nasceu nessa região e que pode verdadeiramente transformar a vida das pessoas que moram nesse local. A gente precisa hoje, Aldo, de um fio de esperança que seja, porque assim, a gente fala aqui de uma forma bem tranquila, bem normal, mas é sério, né? As mudanças climáticas são algo sério, verdadeiro, que pode ser um tema grande, difícil de entender por ser grande, mas já estamos sofrendo com as mudanças climáticas. Aldo, é possível recuperar o que já foi perdido num lugar que vive a desertificação diariamente, que convive com climas extremos? Claro, a natureza nos dá exemplo todos os dias que é possível sempre recomeçar. A vida é isso, né? Ela recomeça, a borboleta ela muda de fase durante a vida, a formiga, em um determinado momento, vai se transformar em outra coisa, e por aí vai. A natureza ela mostra que é possível. O que nós precisamos fazer é entender que esse fenômeno das mudanças climáticas ele precisa ser freado, né? Para que essa própria natureza ela venha se recompor de uma forma natural, e nós precisamos, associados a isso, definir políticas públicas ou estratégias para que os agricultores possam se adaptar a essa possível mudança.
É possível, a tecnologia já mostra que é possível se adaptar a essas possíveis mudanças climáticas até quanto a caatinga possa voltar à sua condição natural e nós possamos ter uma vida como foi em tempos passados, né? Que a coisa está mudando muito para lá. E aí eu te pergunto então, Aldo, pensando nessas mudanças, será que isso passa por um paradigma de produção de alimentos, como por exemplo a agroecologia? Sair do agronegócio, sair do veneno, o mercado que alimenta queimadas e começar a alimentar gente com comida de verdade? Nós acabamos de terminar um estudo em parceria com o Centro Sabiá, que foi bastante interessante. Nós analisamos, João, de forma técnica, vários indicadores científicos que comparou cultivos tradicionais e cultivos agroecológicos, basicamente agroflorestas, né? E nós provamos por N indicadores, e aí indicadores que foram definidos por esses que defendem o agronegócio, tá certo? Nós buscamos esses mesmos indicadores deles, só que nós medimos nas agroflorestas. Você acredita que em todos os indicadores nós demos de lapada, como fala aí na região, em termos de sustentabilidade e de mostrar que é possível a agricultura regenerativa e amigável com o meio ambiente. Até para quem ficou curioso agora, Aldo, você pode explicar um pouco da agrofloresta que você está trazendo para a gente? Claro, o conceito de agrofloresta é quando você integra uma diversidade de cultivos maior, né, plantas, árvores, e elas se integram, elas criam uma sinergia entre elas de tal forma que uma protege a outra, permitindo com que eu tenha uma menor dependência de insumos externos, tal como fertilizantes, agroquímicos e outros aí, e essas plantas elas se rearranjam, elas conversam, elas se protegem entre si, fazendo com que essa área seja muito mais sustentável, uma vez que ela permite criar um ambiente muito parecido com aquilo que era o ciclo natural em uma floresta. Só que isso é um ambiente cultivado. Não é fantástico, gente? Pois é, e já traz a comida de volta, né? Que coisa importante. Claro. Muito bem. Pode falar. Somente para dizer uma coisa, viu? Quem quiser acessar esse estudo com maior detalhe, vai lá na página do Centro Sabiá, o estudo está lá, viu? Todo em detalhe, tem versão em português, versão em inglês. Fiquem à vontade para aproveitar esses dados. E caso tenha alguma dúvida, lá fica meu contato, vocês mandam um e-mail para mim. Olha, que maravilha. Como é o nome da pesquisa, Aldo? Você pode falar para a gente? Quantificação de serviços ambientais em agroflorestas no estado de Pernambuco. Perfeito. Procurem lá, www.centrosabiá.org.br. Muito bem, Aldo. Como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o quadro especial do nosso podcast, que todo mundo que passa por aqui responde. É o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Aldo, temos discutido aqui as ações em pequena escala, né? Locais por uma mudança global. Ações que mitiguem os climas extremos, que possam servir à convivência com os climas extremos, quem sabe. Aldo, será que existe alguma solução vindo de dentro da caatinga também, de agricultores, agricultoras agroecológicos, familiares, para resolver isso? Mete o bico. Os agricultores agroecológicos da Caatinga, eles vêm mostrando vários exemplos de como mitigar os efeitos das mudanças climáticas há pelo menos uma década. O que falta é a sociedade virar os olhos para esse povo, é o poder público virar os olhos para esse povo, se empoderar dessa tecnologia e permitir que essas ações que hoje estão aí pulverizadas pelo semiárido, elas possam ser enxergadas por todos os agricultores de uma forma geral. Mas tecnologias já tem várias espalhadas por aí, e eu convido vocês a dar uma caminhada, procure no seu município aí um produtor que tem de base agroecológica e veja o quanto de experiências que esse cara tem e que você pode replicar na sua unidade e fazer com que ela seja tão sustentável quanto a desse amigo que você, ou amiga, que vai procurar. Então tá aí. Muito obrigado, viu, Aldo? Infelizmente, o nosso tempo da entrevista tá acabando. Você tem alguma mensagem final para quem nos ouviu até aqui, até pensando nesse Dia Mundial da Floresta, que seja mais do que um dia?
Eu só quero para os agricultores de uma forma geral, para quem mora na cidade, e quando chegue no dia da árvore, acorde cedinho e dê um abraço bem gostoso na árvore mais bonita que você conhecer ao seu entorno. Ela vai lhe dizer muito, ela vai lhe falar muito e ela vai lhe mostrar o quanto ela é importante para a manutenção da vida, tal como ela é no nosso planeta. Vamos conservar as florestas, vamos enxergar a Caatinga como um bioma muito rico, endêmico da nossa região, próprio do nosso semiárido, parte da vida do sertanejo. Somente quando nós passamos a enxergar esse bioma como parte nossa e que nós precisamos preservar, é que eu sinto que a coisa vai mudar de verdade. É tudo pra ontem. Muito obrigado, viu, Aldo, mais uma vez pela sua participação aqui. Tchau, obrigado. Gente, hoje eu conversei com o professor Aldo Salles, zootecnista, especialista em ecologia e gestão ambiental. Ele é mestre em inovações pecuárias e doutor em manejo de ecossistemas. Atualmente é professor do programa de pós-graduação em tecnologias ambientais do Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centro Sabiá. E eu reforço aqui, viu? Quem quiser encontrar a pesquisa do professor Aldo Salles, que entrevistamos aqui hoje, procure pelo Centro Sabiá. Em nosso site você encontra tudo que estamos fazendo. Acesse aí www.centrosabiá.org.br. Também está na descrição desse podcast. E se você chegou até aqui, meta o bico você também. Tem solução para o desmatamento? Que solução é essa? Deixa o seu comentário aqui no nosso programa, na nossa caixinha de perguntas. Meta o bico pelo Spotify ou pelos comentários do YouTube. E não deixa de seguir a gente, viu? Estamos quase chegando aos 1000 seguidores, 1000 seguidoras aqui no Spotify. Segue a gente, passa para um amigo, passa para uma amiga. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos! Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.